Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades que nos levam a uma vida de vitória. O programa Encontro com a Palavra tem o prazer de apresentar a série Valores de Cristo. Acompanhe mais este programa e saiba que você também pode viver os valores de Cristo. Com vocês agora, Pastor Edson Bruno. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, eu quero a minha parte da herança." Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados." A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." E começaram a festejar o seu regresso. Esta é a parábola do filho pródigo, conhecida por tanta gente. Já comentamos em estudos anteriores em que contexto Jesus contou esta parábola. Estamos estudando os valores de Cristo e aprendendo através dos evangelhos o que era realmente importante para Jesus. Estamos identificando através dos diálogos e dos sermões que Jesus pregou e da sua jornada pela terra durante seu ministério quais foram as prioridades dele. O que era importante para Jesus? Quais eram os seus valores? Já falamos sobre os feridos, sobre como Jesus valorizou os feridos desse mundo, os quais chamou de pobres de espírito. Vamos rever o contexto no qual Jesus contou esta parábola do filho pródigo. Jesus estava pregando as boas novas aos pobres de espírito que tinham atendido ao seu chamado e formado ao redor dele um pequeno círculo. Estas pessoas ao redor de Jesus eram os publicanos e pecadores, todos os tipos de pecadores. Acontece que os líderes religiosos formaram um outro círculo ao redor do primeiro, e alguns metros de distância, e começaram a reclamar porque Jesus estava com os publicanos e pecadores. Jesus então iniciou o capítulo 15 do Evangelho de Lucas falando para as pessoas do círculo externo, os líderes religiosos, os fariseus, o seguinte: "Por que vocês não se alegram com o que está acontecendo aqui no círculo interno?" Jesus falou isso através das parábolas das coisas perdidas. Algumas dessas pessoas no círculo interno são como ovelhas perdidas que estão sendo salvas, como a ovelha perdida encontrada pelo pastor que deixou todo o rebanho por causa dela. Algumas dessas pessoas são como a mulher que perdeu sua moeda e fez de tudo para encontrá-la. A mensagem central destas duas histórias que Jesus estava contando é a seguinte: quando vocês olham para o círculo interno, só enxergam um bando de pecadores. Mas Deus vê estas pessoas como ovelhas perdidas que foram encontradas. Deus as vê como moedas perdidas que foram recuperadas. A parábola da moeda perdida ilustra muito bem o que falamos no estudo anterior sobre redenção. Mas, como a parábola do filho pródigo, cujo contexto acabamos de mencionar, Jesus está dizendo: vocês sabem de uma coisa? Quando vocês olham para este círculo, não enxergam nada além do que veem como um bando de pecadores, mas Deus vê estas pessoas como filhos perdidos. Essas pessoas são filhos de Deus e têm o livre arbítrio para escolher sair por aí e acabar num dos chiqueiros do mundo.
Mas Deus, no seu imenso amor, usou as consequências dos chiqueiros do mundo para trazer esses seus filhos de volta. Nessa história tão bonita, o filho pega todos os bens que herdou do seu pai e desperdiça tudo vivendo pelo mundo com prostitutas. É interessante observar a atitude permissiva do pai, né? De certa forma, ele deixou o filho fazer tudo isso. Vocês não acham que isto ilustra o livre arbítrio que Deus nos deu? Deus poderia ter feito diferente e nós não teríamos o livre arbítrio para escolher o pecado e acabar nos chiqueiros desse mundo. Mas Deus não quis assim. Ele nos deu o direito de escolha, o livre arbítrio, e mesmo sendo filhos podemos escolher viver nos chiqueiros desse mundo se quisermos. E é bem no chiqueiro de porcos que percebemos outra dimensão desta permissividade do Pai. Quando as consequências começam a acontecer e o filho pródigo vai parar no chiqueiro de porcos, o pai mais uma vez é permissivo. Ele permite que o filho experimente as consequências do chiqueiro. Ele não o poupa disso. Como pai, eu me sinto autorizado a confirmar que este é um erro comum que os pais cometem, né? Já passei por isso quando meus filhos foram parar no chiqueiro, diz nosso professor Dick Woodward. Assim que as consequências das suas escolhas começavam a aparecer, eu já saía correndo para salvá-los das consequências. Mas sabe de uma coisa? Deus é o Pai que está sendo ilustrado nessa história e Ele é um Pai perfeito. E Deus não faz isso. Ele permite que o filho pródigo passe por todas as consequências das escolhas que ele fez. E as consequências podem levar até algum chiqueiro. E a Bíblia diz que o filho pródigo chegou ao ponto que ninguém lhe dava nada. Isto incluiu até o seu pai. Mas quando o filho caiu em si, quando voltou à razão, conforme algumas traduções colocam, então ele percebeu que não era um porco, era um filho. Ele caiu em si, percebeu que estava num chiqueiro, cheirava como um porco, mas não era um deles. Era um filho e não pertencia àquele lugar. Foi aí que ele se arrependeu e decidiu se levantar e voltar para a casa do seu pai e dizer que não era mais digno de ser chamado filho e perguntar se poderia viver como um dos escravos dos seus servos. Isso tudo é muito interessante. Quando o pai, que tinha sido permissivo, avista o filho e percebe que ele tinha reconhecido a besteira que tinha feito e que estava voltando para casa, o velho pai corre ao encontro do filho. E quando o filho diz, pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho, o pai ignora isso. Dá um abraço muito forte, beija, isso mesmo, beija o seu filho e diz a um dos servos, depressa, traga uma melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo, aquele gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta é uma das ilustrações mais bonitas da Bíblia sobre o amor de Deus. Um velho correndo. Você já viu um velho correndo? Não é uma atitude muito digna para um velho, né? Mas essa corrida aqui é uma das descrições mais belas do amor de Deus. Um velho correndo. Quando o pai vê que o filho caiu em si, começa a voltar para ele, para a casa do pai. E tudo que isso envolve, esse velho pai sai correndo ao encontro do filho. Essa é uma ilustração das mais belas na Bíblia. Uma ilustração do amor de Deus. Esse velho correndo. Se você é o filho pródigo e está nos chiqueiros do mundo e as consequências começaram a surgir e você está começando a sentir o peso das escolhas que fez, conscientize-se de uma coisa. Deus o ama. O seu Pai do céu ama você. Ele permitiu que você fizesse as escolhas que fez e não vai levantar um dedo para mudar essa situação. Porque isso violaria algo que é precioso demais para ele, para Deus, é o livre-arbítrio. O Cristo ressurreto é ilustrado nessa história de pé na porta dos nossos corações, mas é só isso que ele faz. Ele espera e não vai mexer na porta. Ele não vai arrombar a porta. Ele apenas fica junto da porta. Temos que abrir a porta e escolher convidar o Senhor para entrar.
sabe que isso também está ilustrado nessa história. Mas quando observamos o contexto em que a história foi contada, vemos que Jesus está dizendo às pessoas do círculo externo: ei, quando vocês olham para estas pessoas do círculo interno, não veem nada além de um bando de pecadores, mas não é isso que Deus enxerga. Alguns dos pecadores que atenderam ao evangelho que eu preguei são filhos pródigos voltando para casa. O Pai está se alegrando e convida todos para celebrar e festejar. Todo o céu se alegra. Os anjos no céu se alegram quando os filhos pródigos voltam para casa. Se você é um dos pais que tem algum filho pródigo num dos chiqueiros do mundo, tenha essa confiança de que os filhos pródigos voltam para casa. Cedo ou tarde, quando as consequências começam a aparecer, os filhos pródigos percebem que não são porcos, e sim, são filhos. É claro que também nos perguntamos: e se o filho morrer no chiqueiro? Creio que a resposta para esta pergunta seria: ele seria um filho morto, e não um porco morto. Mas os filhos pródigos voltam para casa. Deus valoriza a volta do filho pródigo e você, como pai, você também deve valorizar. Agora, se você é um filho pródigo, você já se deu conta do quanto Deus o ama e de como os anjos no céu vão se alegrar quando você decidir voltar para casa, para o Pai? Por outro lado, se você não é um filho pródigo, nem nunca foi e sempre viveu no temor de Deus, eu gostaria de saber se você tem no seu coração o mesmo amor que Deus tem pelos filhos pródigos e se você também se alegra quando um deles volta para casa. Os líderes religiosos no capítulo 15 de Lucas não se alegraram nada. Na verdade, além de não se alegrarem, eles ainda ficaram irritados com tudo que estava acontecendo. Eles ficaram contrariados porque Jesus estava se relacionando com publicanos e pecadores. Era só isso que eles enxergavam, Jesus no meio dos publicanos e pecadores. O que vemos nesta passagem da Bíblia é que Jesus estabeleceu um alto valor para as coisas perdidas que às vezes são pródigas. São filhos do Pai. E quando decidem dar meia volta e voltar para a casa do Pai, é tempo de celebrar e festejar. Você confessa o valor que Jesus deu para os pródigos desse mundo? Para os filhos pródigos que estão perdidos porque fizeram as escolhas erradas e acabaram nos chiqueiros, mas caíram em si e estão voltando para a casa do Pai? Você valoriza os filhos pródigos que Deus está chamando de volta e tem recebido? Você confessa que para você os filhos pródigos desse mundo têm o mesmo valor que tinham para Jesus? Pense nisso, hein? Espero você para o próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.